não me conhece, eu sou a Letícia Saba do canal de Marcenaria Estopa Lab e hoje eu tô aqui para te dar informações para você entender o que são, quais são, para que eles servem e desmistificar um pouco aí o universo dos dispositivos de montagem. Para começo de conversa sobre dispositivos de montagem, uma coisa que você não vai encontrar fácil na internet, nem em nenhum outro lugar. Eu fiz várias pesquisas para tentar entender isso e a questão é, existem vários nomes diferentes para os mesmos dispositivos, justamente porque existem vários fabricantes que fazem os mesmos dispositivos. Existem uma infinidade de opções. O que eu vou falar aqui são os principais e vou jogar aí na tela algumas imagens de tudo que você pode encontrar. Mas eu vou tentar aqui falar para você qual que é a função e o nome mais comum desses dispositivos para que você possa procurar conhecer e começar a usar aí nas suas instalações. Então vamos fazer uma primeira separação, que é os dispositivos utilizados para o corpo do móvel e gavetas e os dispositivos usados para prateleiras. O primeiro e mais usado, parafuso com a cavilha, o minifix ou girofix. Existem fabricantes que chamam de minifix, existem fabricantes que chamam de girofix. O VB de um furo, o VB de 2 furos, o parafuso combinado com a cavilha e o minifix combinado com a cavilha. Já para as prateleiras, você pode usar os dispositivos anteriores, mas os mais usados são o tab de 20 mm, tab de 15 mm, cantoneira de 2 furos e suporte plástico. A gente vai passar aqui por todos esses dispositivos, eu vou instalar um a um e vou fazer alguns comentários para vocês. E antes que você me pergunte, Letícia, mas e o Rafix? Aí entra naquela questão que eu falei para você. O Rafix nada mais é do que um minifix com uma cobertura plástica. Então você vai encontrar aí com vários nomes. Tem quem chame de VB de um furo e tem quem chame de Rafix. Então existe aí uma diversidade de nomes. Mas o que eu quero aqui é que você conheça visualmente esse dispositivo e saiba os principais nomes para você conseguir comprar, fazer um teste aí na sua oficina e saber qual usar. Existem algumas coisas que você precisa prestar atenção, que é, existem dispositivos para MDF de 15 mm e existem dispositivos para MDF de 18 mm. Alguns deles você consegue, com o mesmo dispositivo, aplicar nas duas espessuras de material, mas nem sempre é assim. Então é o seu primeiro ponto de atenção na hora de decidir qual dispositivo usar. A segunda coisa são os acabamentos. Dependendo do padrão de MDF que você estiver usando, você pode usar um dispositivo plástico, um dispositivo de metal. Isso é mais um item para você colocar no seu orçamento e colocar no seu hall de apresentação do produto para o cliente fazer a escolha. E eu quero falar uma coisa importante para você. Eu não vou falar aqui de medidas de furação, mas calma, não sai do vídeo. Porque eu quero te mostrar que você não precisa ter medo de usar os dispositivos de montagem e que a furação é muito mais simples do que você imagina. Você precisa conhecer os dispositivos e aí depois você vai se especializar na furação. Existem diversas empresas que já fazem gabarito de furação. Na verdade, eles chamam até de uma marcenaria inteira dentro de uma caixinha. Se você souber usar esses gabaritos, estudar bastante a forma de utilização desses gabaritos, você vai ver que a sua montagem vai ficar 100%. Além disso, se você não quiser gastar com esses gabaritos que já estão prontos no mercado, você pode fazer os seus próprios gabaritos. A gente costuma dizer que marceneiros e marceneiras não têm o hábito de ler manual de instrução, mas você precisa fazer isso porque a tecnologia está avançando, os dispositivos são fruto dessa tecnologia e se você não ler o manual de instrução, você vai acabar não conseguindo instalar isso da forma correta. E é muito mais simples do que você imagina. Começando então pelo dispositivo de montagem mais comum, que é o parafuso. Você sobrepõe aqui as suas peças estruturais, né? Supondo que aqui é uma base e aqui é a lateral. A única preocupação que você tem que ter é fazer o pré-furo e fazer a colocação do parafuso aqui no centro, né, do seu MDF, para não correr risco de estourar nem para fora nem para dentro. Quando eu falo, pessoal, da importância do pré-furo no MDF, é para você evitar que aconteçam situações como essas aqui. Eu fiz somente uma marcação do parafuso e não fiz efetivamente o pré-furo. E olha o que acontece com o MDF.
Se você se desleixa, negligencia essa parte do pré-furo, você acaba perdendo a peça. Qual que é o contra aqui de você fazer a furação com um parafuso? Se isso aqui for o topo do seu móvel, ou seja, a superfície do seu móvel, vai ficar sempre aparecendo aqui a sua furação, né? Então vamos colocar o parafuso aqui. E o parafuso aparente não é uma opção, né? O acabamento fica muito feio. O parafuso funciona muito bem para móveis tamponados, porque você faz a estrutura, a caixa interna, parafusa tudo, não precisa se preocupar com os parafusos aparentes e depois com o tamponamento isso some. Mas ainda assim, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja a parte de baixo do seu armário. Ficar um monte de parafuso aqui aparente e descoordenado também deixa um acabamento muito feio. Então, se você tem esse parafuso aqui aparente, mesmo num lugar do móvel que não seja visível, na parte interna do móvel, é importante você ter o cuidado de tampar isso. Para isso que existem os tapa-furos. Aqui eu estou usando, obviamente, uma cor preta, mas aqui seria uma cor branca, mas é para vocês verem como funciona. Eu particularmente não gosto desse acabamento, mas para móveis simples, se você não tem recurso de outros dispositivos de montagem, esse aqui é o mais comum e o mais usado, principalmente em móveis mais comuns. Uma outra forma de fazer junção, que também está dentro dos dispositivos de montagem, é o uso da cavilha. A cavilha muitas vezes é utilizada em conjunto com outro dispositivo, o parafuso e a cavilha. O minifix é usado muito com a cavilha. E a questão do uso da cavilha é porque, na maior parte das vezes, você usa a cavilha com cola. E isso torna, muitas vezes, o seu móvel impossível de se desmontar depois. Porque se você desmonta, a cola acaba quebrando partes do seu MDF. Então, se você usar a cavilha sem a cola por uma questão de sustentação, tudo bem. Mas se você usar só a cavilha como único dispositivo de junção daquelas peças, é recomendável que você use cola. E existem também, pessoal, muitos gabaritos de cavilha, tá? Você pode fazer os seus com base no que você mais faz na sua oficina, mas existem empresas especializadas em gabaritos, como eu já comentei com vocês, que você pode comprar para facilitar ou você pode fazer o seu. Pessoal, a gente tem o minifix aqui, que é muito usado para prateleiras e para estruturas, ele é muito usado em conjunto com a cavilha, que acaba dando mais estrutura para o móvel. Muita gente chama o minifix também de girofix, que é aquilo que eu comentei com vocês no começo do vídeo. Existem vários nomes diferentes, às vezes para os mesmos dispositivos, porque isso muda um pouquinho em relação aos fabricantes. Essa aqui é a flauta para a gente fazer a furação de onde vão os pinos. Vocês percebam aqui que é uma questão de tem vários vídeos dos fabricantes, da Zine inclusive, fazendo o passo a passo de como entender isso aqui. E essa aqui, pessoal, é a combinação das flautas, né, do dispositivo, para poder fazer o rebaixo para o minifix. Um dispositivo muito parecido com o minifix é o Rafix, que é esse aqui, que nada mais é do que um minifix aqui embaixo, ó, com um corpo plástico e que tem a furação diferente do minifix. A furação dele é um pouco maior e mais na beirada aqui da sua peça, certo? E a diferença do Rafix pro VB é somente essa bucha de apoio aqui, que torna a fixação mais firme e é ideal para estruturas. Eu diria que o VB e o Rafix são os dispositivos de montagem mais usados atualmente. Quando você for furar o VB, pessoal, você tem que fazer o distanciamento aqui da lateral da sua peça. Você marcando esse padrão, você não tem como errar, certo? É só uma questão de você entender como funcionam os seus gabaritos, entender como você quer fazer a junção das suas peças e partir para a usinagem.
É realmente muito simples, você tem que dominar os gabaritos e entender o que você está fazendo e a função de cada dispositivo de montagem. No momento da furação, seja em qualquer um dos dispositivos que você estiver instalando, você pode usar os limitadores de broca. Isso vai te ajudar a fazer com que o dispositivo fique exatamente na posição que ele precisa ficar, nem mais fundo e nem mais raso. Olha como o gabarito deixa a furação perfeita e no lugar certo. Se eu quisesse usar, por exemplo, só o Rafix, já estaria feita a minha furação aqui. Não vou bater para não entrar porque eu vou fazer o VB, certo? Então eu volto o meu gabarito para o lugar e só faço a furação da bucha, que já está aqui no meu gabarito exatamente no lugar. Então a grande diferença do VB para o Rafix é que o Rafix ficaria posicionado exatamente aqui, diferente do Minifix, como vocês viram, que tem a furação um pouco mais afastada da borda, certo? Justamente porque ele não tem esse corpo plástico. Então se a gente fosse colocar em ordem de estabilidade para a estrutura do móvel, viria primeiro o Minifix, depois o Rafix e por último o VB, que é o mais usado por ter esse corpo duplo aqui, com essa dupla furação, acaba tendo uma sustentação maior para o móvel. Pessoal, até no momento de você fixar os pinos, você precisa observar, porque existem pinos diferentes para funções diferentes. Aqui eu estou colocando algumas opções de pino para vocês observarem. Eu não tenho aqui, mas existe também o pino duplo, que no caso de uma peça de meio, você pode fazer uma furação para atravessar essa peça do meio e colocar as prateleiras aqui no lugar com o mesmo pino, usando, por exemplo, o Minifix. Então seria um pino que você conseguiria fazer a fixação então de duas prateleiras, certo? Mas em relação aos pinos que a gente tem aqui, em linhas gerais, você precisa observar a espessura da sua madeira, inclusive para comprar o dispositivo de montagem. Como eu já falei, existem VBs, Minifix, Rafix, para espessuras diferentes de material, de 15 mm, 18 mm. Então isso é um ponto de atenção na hora de você comprar os seus dispositivos. E os pinos também. Percebam que esses dois são muito similares. Esse aqui não é pontiagudo, né? Então não é tão fácil fixar na madeira como esse aqui. E eles têm espessuras de corpo aqui diferentes, assim como esse aqui. Então você tem que, quando fizer a compra, saber exatamente de qual fabricante você está comprando e comprar o pino correspondente. Por exemplo, esse parafuso aqui não é ideal para o meu VB, porque ele não tem corpo de cabeça aqui suficiente para eu conseguir fechar o meu dispositivo, certo? Assim como esse aqui. Também não é ideal, porque ele tem o corpo de cabeça aqui muito grande para o meu dispositivo, como vocês podem ver aqui, ó. Ele não ficaria rente e eu teria que deslocar o meu VB para cá ou o meu Rafix para cá para conseguir fazer com que as peças ficassem unidas. Então, muita atenção na hora de comprar os seus pinos para você comprar eles correspondentes e conseguir fazer a sua montagem da forma correta. Fica muito perfeito, pessoal. Aqui a junção é realmente muito. Isso porque eu coloquei só um, ele só tá pivotando aqui. Mas a fixação é realmente muito boa com o VB. A colocação do Rafix, pessoal, é muito simples. A única diferença dela pro VB é realmente a distância da furação e a espessura da furação, mas o funcionamento é praticamente o mesmo. Uma outra diferença aqui, como vocês vão perceber, é que quando a gente faz a instalação do Rafix, ele, diferente do Minifix que fica embutido, ele fica com essa capa plástica aqui aparente. Tem gente que não gosta muito,
O ponto positivo é que ele fica mais fixo aqui na furação do que o minifix. O minifix às vezes acontece de cair, mas o Rafix não. Tem o ponto negativo de ficar com essa base plástica aparente, mas o ponto positivo é que ele é mais estruturado. E a junção é exatamente a mesma feita pelo VB, que também dá muita estrutura para o móvel. Lembrando que o minifix e o Rafix você pode usar tanto para partes estruturais quanto para prateleiras. Imaginando que essa é a lateral do seu móvel ou o centro do seu móvel e essa é a prateleira, você conseguiria entrar com ele aqui e deixar essa superfície aqui limpa usando o Rafix aqui na sua prateleira. E para os dispositivos de prateleira, pessoal, existem algumas opções. Vamos fazer uma marcação aqui. Sempre importante você usar o esquadro para fazer as suas marcações, para que as prateleiras fiquem todas niveladas, assim como você utilizar os gabaritos de furação. Então vamos passar uma linha aqui. Eu diria que o dispositivo mais utilizado, pessoal, é essa cantoneirinha aqui, que chama de mini cantoneira, que você vai marcar aqui, fazer a furação. O legal dessa cantoneira é que depois que você fixa aqui, você pode dar batidinhas nela para poder ajustar o esquadro. Você vem com a sua outra peça aqui em cima, faz a marcação da sua prateleira, faz um pré-furo para facilitar o seu trabalho e aí a fixação vai ser mais simples. Essa cantoneira, pessoal, é muito utilizada para prateleiras e tem quem use também para estrutura. Ela não deixa o acabamento muito bonito porque fica essa parte, né, aparente dentro do seu móvel. Mas ainda assim, em relação ao parafuso, é uma opção porque também não deixa nenhuma furação na superfície. Temos também esses apoios plásticos, tem vários nomes, tem o preto, branco e eventualmente você encontra de outras cores. Ele não é recomendado quando você usa em prateleiras que você vai movimentar muita coisa ali dentro, porque, como vocês vão ver, você só coloca ele aqui, vou aproveitar essa furação e encaixa o parafuso. Só que, pensando numa estrutura lateral, quando você apoia uma prateleira aqui, você não tem nada fixado nessa prateleira de cima, então pode acontecer da prateleira correr. Obviamente que se você fizer isso bem gabaritado entre as laterais e a sua prateleira ficar bem fixa entre as laterais do seu móvel, esse risco é menor, mas ainda assim é uma opção que não tem fixação na prateleira. Ela é usada muitas vezes para quando a pessoa quer trocar as prateleiras de lugar. Tem também aquela opção de você colocar alguns pinos aqui, né, fazer algumas furações na lateral e ir encaixando uns pinos para você nivelar a altura da sua prateleira. Se o seu cliente eventualmente quiser uma prateleira mais baixa e uma prateleira mais alta, você pode colocar esse pino aqui, né, essa base aqui em duas alturas e o seu cliente fazer a movimentação da prateleira em lugares diferentes. Mas também é uma opção de montagem de prateleira. E temos também como opção de prateleira, que também exige uma furação, mas tem um acabamento bem mais bonito, as tabs, ou os tabs, que são diversos modelos diferentes. Esse aqui é um dos modelos de tab, ele é composto por uma peça zincada e por uma peça plástica. Essa peça vai na prateleira e essa vai na lateral. Eu vou fazer a fixação para vocês entenderem como funciona. Se vocês forem procurar, se você procurar por tab, você acaba encontrando.
móvel. Essa seria a base, o tab. E aqui onde você embutiu o encaixe, você só vai vir aqui e encaixar. Pensando então, pessoal, que é embaixo de uma prateleira, o acabamento do tab fica muito bonito. E existem diversas outros dispositivos como esse, que também se chamam tab. Pessoal, vocês viram aí a diversidade de dispositivos e as várias usabilidades deles? O mais legal é que hoje na marcenaria moderna existem marceneiros que não estão trabalhando com oficinas cheias de máquina. Eles já terceirizam não só o corte das peças, mas também a furação. Só que para isso é essencial você conhecer o dispositivo de montagem, é essencial você fazer um bom plano de corte. E aí você manda isso para terceirização e o seu trabalho vai ser tão somente de fazer a montagem. E quando eu digo tão somente, é da parte final da execução do projeto, porque existe uma expertise imensa antes do projeto para você definir o plano de corte, para você definir os lugares de furação e entregar um serviço de excelência para o seu cliente. Hoje, com o ProMob, com o HelloMob, com o Corte Cloud, você consegue definir os seus pontos de furação e já mandar isso para o serviço de terceirização. Então, realmente é a tecnologia a favor da sua marcenaria. Se você mora perto de alguma loja da Gemad, vá até lá, conheça os dispositivos, conversa com o vendedor, tira todas as suas dúvidas. E se você já sabe qual dispositivo comprar, não se esqueça que no e-commerce da Gemad você encontra todos os produtos e conte sempre com os serviços de terceirização de corte e usinagem da Gemad mais próxima de você. Um grande abraço, até a próxima!